Oi, Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso grupo de trabalho sobre taxa de mortalidade infantil. Nele estão eu, Julia Cosme, Gabriel Saturnino, Maria Clara e Mariana Gomes. E a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a taxa de mortalidade infantil e as coisas que compõem ela. Bom, para começar o trabalho, eu vou explicar um pouco melhor o que é a taxa de mortalidade infantil. Muitas pessoas acabam acreditando que a taxa de mortalidade infantil compõe as crianças de todas as idades, quando na verdade ela é o risco de uma criança tem de morrer a partir do momento que ela nasce até o momento que ela completa 1 ano de idade. E a morte dessa criança, ela pode ocorrer tanto no ano que ela nasceu, quanto no ano seguinte, perto de completar 1 ano de idade. Tirando as pessoas que nasceram no dia 1º de janeiro, porque elas podem morrer no dia 31 de dezembro e não vai ter completado 1 ano de idade ainda. Para explicar um pouco melhor sobre como é feito o cálculo da taxa de mortalidade infantil, eu vou deixar ao lado a imagem da fórmula para ser mais fácil de acompanhar o raciocínio. Bom, nela a gente usa três ferramentas. O O, que seriam óbitos de criança em 1 ano. O J, que é o ano de ocorrência. Esse J mais um, o mais um se refere ao ano seguinte do nascimento da criança, sobre N, que é o número de nascidos vivos. E essa fórmula, ela é uma fórmula demorada. Então, por exemplo, para não ter que precisar de 2 anos para calcular essa taxa de mortalidade infantil, a fórmula foi simplificada para que dê para calcular de ano em ano. Então, agora a fórmula ficou: taxa de mortalidade infantil é igual a número de óbitos de 1 ano, de pessoas menores de 1 ano, sobre o N, que seria o número de nascidos vivos. Paula, meu nome é Mariana Gomes. Hoje eu vou falar sobre a taxa de mortalidade neonatal. Bom, antes de começar, eu quero falar que eu já gravei várias vezes porque sempre eu fico olhando para outro lugar e aí parece que eu tô lendo assim, mas eu não tô lendo, é porque eu não consigo ficar olhando fixamente para a câmera, tá bom? Então vamos começar. A taxa de mortalidade neonatal e a taxa de mortalidade pós-neonatal são duas divisões que tem dentro da taxa de mortalidade infantil, que tem o objetivo de mostrar o período, né, que essas mortes ocorrem, dividir esses períodos para comparar de uma forma melhor. A taxa de mortalidade neonatal mostra o risco de vida que uma criança tem de morrer nos primeiros 27 dias de vida. Dentro disso, tem a mortalidade neonatal precoce, que é de 0 a 6 dias, e a tardia de 7 a 27 dias. A taxa, né, de neonatal, a taxa de mortalidade neonatal, ela é obtida pela divisão do número de óbitos pelo número de nascimentos. As mortes da mortalidade neonatal estão mais ligadas a causas biológicas, ou seja, no parto, né, e na genética, seja da criança ou da mãe. Isso pode ser evitado com acompanhamento médico, como o pré-natal, que é extremamente importante, e como uma prevenção, né, que esse acompanhamento vai proporcionar. Então, se tiver mais cuidado durante essa gravidez, é possível evitar a morte neonatal. A TMN no Brasil, em 2019, foi de 7,87, vou deixar aqui a fonte, e basicamente não quer, esse número quer dizer que a cada 1.000 crianças, 8 morrem nesse período de 0 a 27 dias. Bom, então é isso. Fica com o Gabriel agora, ele vai explicar sobre a TMPN e até mais. Olá, Paula. Meu nome é Gabriel e eu tô aqui para falar um pouco mais sobre a taxa de mortalidade pós-neonatal. A taxa de mortalidade pós-neonatal é o quociente entre óbitos de crianças com 28 dias de vida até 374 dias de vida e o número total de nascimentos. Como a Mari falou, a taxa de mortalidade neonatal ela está mais ligada às condições gerais do bebê ao nascer, à gestação ou até mesmo no próprio parto. Enquanto a taxa de mortalidade pós-neonatal ela está mais ligada às condições socioeconômicas e ao ambiente ao qual a criança ela se encontra. As principais causas de morte no período pós-neonatal decorrem de infecções tais quais pneumonia, diarreia, entre outras doenças. Tais causas são consideradas evitáveis e de fácil intervenção, visto que elas ocorrem em regiões onde o acesso a condições de saneamento básico
e de cuidados mínimos de higiene e saúde são muito precários. Observa-se que a taxa de mortalidade pós-neonatal é maior em países considerados subdesenvolvidos, por mais que eu não goste muito dessa nomenclatura, mas enfim. E ela é pouco significativa em países considerados desenvolvidos, o que salienta o caráter socioeconômico desse índice e a baixa efetividade em programas de assistência à saúde infantil em países onde esse índice também é mais alto. Então é isso, vou ficando por aqui, vou passar a palavra agora para a Maria, que vai falar um pouco mais sobre as diferenças socioeconômicas entre países, com foco analítico na taxa de mortalidade infantil. Obrigado. Olá, meu nome é Maria Clara. Primeiro eu vou começar falando que isso aqui é uma gambiarra para o meu áudio sair melhor. Também está um calor de 40 graus na minha cidade, graças ao nosso ministro da Educação, nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Também não reparem se a minha cachorra começar a latir durante o vídeo. E também não reparem minhas olheiras, que são gigantes, pois final de período e ensino remoto emergencial, né? Funciona dessa forma. Então, hoje eu vou falar sobre as condições sociais do país que refletem na taxa de mortalidade infantil. Então, de imediato, a gente já pode dizer que países considerados mais desenvolvidos economicamente têm a taxa de mortalidade infantil menor e, ao contrário, né, países menos desenvolvidos têm a taxa de mortalidade infantil maior. Então, assim, fatores que vão alterar essa taxa são, por exemplo, o percentual de pessoas em situação de pobreza e, consequentemente, a desnutrição, assim como a falta de assistência social, né, de programas sociais por parte do governo para essa população em situação de pobreza, como o Bolsa Família. Então, se isso tudo não colaborar, a taxa vai aumentar. O saneamento básico também, pois em lugares onde não há saneamento básico, a chance da água estar contaminada é bem maior. E se ocorrer isso, esses bebês são mais suscetíveis a pegar uma infecção ou alguma doença e virem a falecer. Também, se houver uma deficiência hospitalar e na pediatria, pode acarretar também a morte das crianças, porque elas não vão ter a assistência devida e os cuidados devidos, se ela tiver algum problema, claro. Então, a gente pode falar que países com baixa escolaridade também, com pouca educação familiar, educação sexual também, podem vir a alterar essa taxa aí. Então, a gente pode falar que as condições sociais do país podem alterar de forma positiva ou também, né, de forma negativa essa taxa de mortalidade infantil em cada país. Muito obrigada.